Alguns episódios atrás, acho que um ou 2, eu eu errei uma eu errei algo que pode parecer que seja um simples detalhe, mas não é. Que foi quando eu falei que o povo judeu tinha que subir para Jerusalém uma vez ao ano, e na verdade são 3. E isso pode passar despercebido como: "Pô, mas isso não muda muito para nós nos dias de hoje", mas eu vou aproveitar e falar da questão dos detalhes. Eh, a minha rotina hoje ela se revolve em volta desse projeto. E eu fui encaixando conforme eu senti que era a demanda. Eu não peguei na palavra e falei assim: "Ah, aqui está escrito que eu tenho que fazer isso 3 vezes, ou 4 vezes, ou uma vez por dia". Eu simplesmente fui indo. E como que eu s e quando você vai dessa forma, pelo menos quando eu fui, né, que a minha proposta sempre foi simplesmente fazer a vontade do Salvador. Sempre não, mas de 5 anos para cá. Foi buscar a presença da inspiração pura, do Espírito Santo. Eu fui vendo que ao fazer isso, eu ia fi a algo mudava na minha rotina ou na minha vida, e depois eu trombava um versículo que falava sobre aquilo. Que por exemplo, isso é uma esse fato é um deles, né. As coisas, elas vão mudando aos poucos, e daí você tromba o versículo e você começa a ver, você fala assim: "Nossa, isso simplesmente mudou em mim e eu não percebi, e agora eu encontrei aqui". Então, é o do que eu falo, que é trabalhar de dentro para fora. Conforme você vai buscando o Salvador, salvação com o seu coração, você vai se moldando de acordo com a lei dele. Aquele negócio que no Novo Testamento ele fala: "Eu vou escrever a minha lei no seu coração". E de fato você começa a fazer de simples instinto, né, sem ter que procurar, mas isso aqui assim e pá, a coisa ela vira um instinto, e essa é uma das coisas dela, porque 3 vezes ao ano, né, 3 vezes a palavra, 3 vezes buscar a palavra, né, que talvez uma pessoa faria, de manhã, na hora do almoço e à noite, né, porque eu tinha falado que é uma vez, então uma vez para buscar a palavra ao dia, mas aquilo ficou comigo, eu falei assim: "Meu, mas é estranho, porque eu não consigo fazer isso só uma vez ao dia, eu tenho que fazer pelo menos 3 ou 4". E aí quando eu fu nisso que eu estava escutando o que eu falei, eu falei assim: "Meu, não, aqui não é uma, aqui não é uma". Aí eu pesquisei e falei assim: "Não, era 3". E de fato. E a minha rotina, ela foi se encaixando de tal forma que hoje eu sento para analisar 4 vezes por dia, né. 3 vezes que acaba se encaixando com a demanda, não que eu acordei e falei assim: "Não, eu tenho que fazer 3 vezes por dia, porque é isso que ele quer". Eu simplesmente fui seguindo na vibe. E é isso, é uma das formas que eu consigo repassar isso tudo também, porque eu fui encaixando a forma que ele vai rodando minha rotina e minha vida e se encaixando tudo, e daí eu fui vendo que aquilo simbolizava tal coisa. Simplesmente porque eu fui me colocando nesse processo de buscar o Salvador, salvação com todo o meu coração. Então eu comecei a ver isso. Só que no meu caso eu faço 4 porque geralmente quando você começar a fazer aquele processo de justificação, tem certa oração que quando você fizer, você não vai mais sentir que ela tá dando resultado. Então é porque é para você buscar outra coisa, né, alguma outra culpa, alguma coisa que você sente no seu coração, que você deve falar com ele a respeito. No meu caso, foi que mas tem uma ou du acho que são 2 orações, mas uma é sempre a mesma. Eu conheci o Salvador Salvação quando eu tinha 18 anos, aqui em Jaguariúna, por conta da minha mãe que começou a frequentar um grupo de pessoas que buscavam conhecer a palavra, e eu passei a conhecer ele. E depois eu voltei para os Estados Unidos, fiquei lá até meus 20 anos, e depois quando eu voltei para o Brasil eu me afastei. E eu fiquei afastado por uns 10 anos, 12 anos. E tem uma oração que eu faço ao Salvador Salvação com bastante frequência até, quase todo dia isso me toca o coração
mas me toca o coração mesmo, não é da boca para fora, de que eu peço perdão para ele, desses 12 anos que eu joguei fora, sem fazer isso, porque eu já sabia da existência dele, e da presença dele, e de muito do que ele é. Eu não imaginava a imensidão da coisa toda, mas eu tinha uma noção. E se, inclusive, antes de voltar para o Brasil, eu fiz uma oração lá nos Estados Unidos ainda, porque minha vida lá estava muito difícil. Tava acontecendo muita coisa absurda que, se eu contar a história, só esses 2 anos nos Estados Unidos dá um livro imenso. Esses 2 últimos. Mas eu fiz uma oração e eu falei assim, na época eu usava a palavra Deus ainda, né? Eu falei assim, Deus, eu vou voltar pro Brasil, mas é, lá eu tenho meu avô para me sustentar e a minha família lá é boa e eu tenho receio de que eu não precise de ti, porque muito do que eu buscava dele era porque eu estava num estado de muita necessidade e eu nunca gostei de pedir pro meu avô, que quando ele era vivo, é, dinheiro ou qualquer coisa, sabe? Então eu voltei pro Brasil. Eu acho que foi a decisão mais difícil que eu tomei na minha vida. Porque eu deixei meus amigos, tudo que eu gostava e voltei pra cá. E eu não gostava de Jaguariúna, não gostava do Brasil, não gostava de falar português. Eu tinha um. Mas eu voltei. Só que quando eu voltei, de fato isso aconteceu. Eu orei, eu pedi ajuda, né, antes de voltar, e de fato isso aconteceu. Então, assim, eu dei minhas costas pra ele, sem buscar oração, sabendo que eu ia dar minhas costas pra ele. E isso pra mim é um grande arrependimento hoje, porque eu queria ter começado isso 12 anos antes disso tudo, que daí faria 17 anos que eu faço isso. E não exclusivamente isso. E não apenas 5 que eu faço exclusivamente isso. Então, assim, o nível do meu coração estaria muito além. Então, essa é uma oração que eu sempre repito para ele. De. Às vezes eu tô andando assim, fazendo caminhada e venho de falar isso de novo. Nossa, me desculpa por esses 12 anos que eu joguei fora. E 10, 12, geralmente eu falo 10. É, e eu falo, né, se tiver alguma forma de eu te repagar, que eu possa quitar esses 10 anos, né. Então eu acho que é por isso que eu acabo fazendo a análise hoje 4 vezes por dia, porque são 3 vezes da demanda, né, do que diz, né, 3 vezes na palavra, 3 vezes está Jerusalém, que é o ensino da paz, que é buscar o Cristo, que é a palavra, que é aquela coisa toda, e uma para quitar os meus 10 anos. Então, né? E por muito tempo eu fiz 6, 7, 6, 7, 6, 7. Por uns 2 anos, era 6 da manhã, 8 da manhã, 10 da manhã, 12, 2, 4, 6 e às vezes 8. Então, tinha dia que eu fazia 8 vezes, 7 vezes, por alguns anos. Então, eu acho que e eu achei interessante quando eu vi isso que era 3 e hoje eu faço justamente 4 e essa é uma oração muito presente na minha vida, é como se eu tivesse quitando aqueles 12 anos que eu tenho muito arrependimento de ter jogado fora. Então é por isso que eu falo que, às vezes, um detalhe pode se passar despercebido, né? Especialmente um detalhe importante como esse, que não é buscar a palavra, o Cristo, né, o ensino uma vez por dia. É 3 vezes por dia, né? Poxa, um pouquinho quando você acorda, talvez você está indo para o trabalho, talvez você acorda de madrugada e você tem um tempinho ali para copiar uns versículos que, que eu faço questão de encaixar em todo episódio essa recomendação, porque isso é muito importante. Um tempo de você ali no papel com a sua caneta e e e copiando as palavras, sabe. Você vai ter uns resultados que desacredita é uma experiência sobrenatural, né. E vai ajudar com o seu soninho, então se um dia você acordar de madrugada, faça isso, um papelzinho, uma caneta, um lápis e se você usa a Bíblia no celular, copia ali, se não, há um outro jeito e deixa num cantinho. Às vezes durante o seu dia, você tá esperando sua mulher se arrumar, quer saber? Eu tô esperando ela se arrumar, eu vou copiar mais uns versículos aqui". Meu, você vai, eh, é uma experiência copiar a Bíblia à mão é uma experiência sobrenatural. Mas enfim, é por isso que, por mais que às vezes um detalhe pareça pequeno, ele não é.
E eu precisava me retratar disso, porque esse detalhe, aparentemente, ele é pequeno, mas ele não é. Bom, vou voltar aqui. Então vamos. Agora aqui, quando a gente estiver falando de peludo e vermelho e do seguro a calcanhar, isso aqui é muito importante saber também que é a dinâmica de como nós funcionamos. Ó, eu vou terminar de ler esse 25 e daí eu vou voltar e o peludo chegou do campo e ele estava cansado. Então o peludo disse ao seguro a calcanhar: me dê para engolir. Peço do vermelho, desse vermelho, porque estou cansado. Por isso a fama dele foi chamada Vermelho. Então, que é Edom, que é um nome bem parecido com Adão, que é o solo. Então, eu acho que é um vermelho, mas é uma questão de cor do solo, assim, acho que é um vermelho solo. Para quem é daqui de Jaguariúna, antigamente a gente tinha o apelido do pessoal de Santo Antônio de Posse, que era pé vermelho, né? É, se você é da Posse, não fique bravo comigo, mas é para ilustrar isso, né? Então, é aquele solo. O que eu entendo quando eu vi isso aqui, eu falo assim, pô, às vezes é disso que a gente fala, que os nossos mais velhos chamavam, né? Do barro vermelho da posse. Então, talvez seja nesse sentido, porque a palavra deixa eu até confirmar aqui pra gente como que ela vai estar, para pegar certinho. Adão. É bem parecido com Adão mesmo. Sim, fica vermelho. E como se fosse um ruivo, né? Eu acho. E, por exemplo, como ele saiu peludo, ruivo, então isso a gente vê que é muito significativo. A gente vai ver agora aqui, porque mais adiante, quando chegarmos em Levítico, ou aliás, mais lá na frente em Salmos, muitos já vão ver essa tradução. Eu não lembro exato o versículo para dizer para vocês, mas que o Cristo fala na cruz, né? Eu não sou um homem, eu sou um verme. Né? E quando ele fala esse verme, ele está falando a palavra tolá. A palavra tolá é uma minhoca. Olha como os detalhes eles são sensacionais. Você pode pesquisar. É verme tolá. É da onde, na tradução de quando eu traduzo Levítico, eu chamo de verme do vermelho. Até porque a palavra verme, ela é o começo da palavra vermelho. Então eu chamo verme do vermelho. É a minhoca, o verme que eles usavam para atingir as coisas de vermelho, de carmesim. E olha só que interessante que é, esse verme, a mãe, né, ela morre e daí os filhotes, eles comem o corpo dela e ela é vermelha. E é da onde que tira isso? E é exatamente isso que nós fazemos, né? Porque o irmão, Cristo, ele morreu e nós comemos do corpo dele. Que tanto é a palavra quanto do sacrifício que ele foi na cruz. Então, quando ele fala, eu sou um verme, eu não sou um homem, sou um verme, lá na frente, é justamente essa palavra. Ele está falando que, da mesma forma que aquela mãe morre e os insetinhos comem do corpo dela para ficarem grandes e fortes, nós fazemos o mesmo. Então, o fato dele escolher justo esse vermelho aqui, não é a mesma palavra, mas esse é vermelho e aquele é o verme que é usado para o vermelho, você vê uma conexão. Porque aqui, porque aqui na história entre o, o vermelho, que é o Edom, como que vai estar no. Que isso está, Edom, é. Aqui, aqui nas versões em português, nas demais, está como Edom. Então eu vou. Edom vermelho. E a gente vai ver mais adiante, né? Vai ter um versículo inteiro que vai ser Edom é o vermelho. Então a gente vê isso, né? Que Adão, Edom, o vermelho, o novo Adão, dá para ver que tem toda essa poesia, esse jogo de palavras por trás disso tudo. E a gente vai ver a seguir também que o seguro a calcanhar, que é o Jacó, ele meio que
passa a perna, né, segura o calcanhar do irmão dele, né, para nascer também. Mas a gente vai ver que por questão da herança aqui em seguida, do direito do primogênito, que ele meio que e da mesma forma acontece, o Cristo morre para que nós tenhamos vida. E em Levítico, os sacrifícios também. Um passarinho é morto e o outro é liberado. Então, aqui a gente já vê o começo desses sacrifícios do Levítico e também do que ocorre na cruz, né? Que o Cristo morre para que nós tenhamos vida. Então, segura o calcanhar disse: Veja. Então, o peludo disse ao segura o calcanhar: Me dê para engolir. Peço do vermelho, desse vermelho, porque estou cansado. Por isso a fama dele foi chamada Vermelho. Então segura o calcanhar disse: Venda hoje o seu direito do que nasceu primeiro para mim. O peludo disse: Veja, eu vou morrer. Tá vendo aqui? É a mesma coisa, né? O Cristo na cruz sabia, né? Eu vou morrer. Então, o que para mim é esse direito do que nasceu primeiro? E o segura o calcanhar disse: Prometa hoje para mim. Então ele prometeu para ele. E ele vendeu o direito do que nasceu primeiro ao segura calcanhar. Então o segura calcanhar deu pão e sopa de lentilhas ao peludo. Ele comeu, bebeu, levantou-se e se foi. Então o peludo desprezou o direito do que nasceu primeiro. Eu não uso a palavra primogênito, porque a primeira vez que eu li a Bíblia eu não sabia o que era primogênito. E aquilo para mim foi confuso. E eu tento deixar isso aqui de uma forma onde as pessoas não precisam virar para a próxima e perguntar o que é primogênito, para que até uma criança saiba, consiga ler. Então, ao invés de direito do primogênito, ou tem até, olha lá, nas traduções tradicionais tem uma aqui que está primogenitura. Mas nunca que eu ia saber o que é isso, se eu, né? Não tem porquê. Então, direito do que nasceu primeiro, você define e descomplica. Então, segura calcanhar deu pão e sopa de lentilhas ao peludo. Aqui eu fiquei meio assim, eu quis colocar feijão. Mas eu falei assim, quer saber? A única coisa que eu achei foi lentilhas. E se eu não gosto de inventar muito. Se tem uma coisinha ali que eu já prefiro, quer saber? Vou deixar lentilhas mesmo. Eu não consegui achar a simbologia de ser lentilhas, ao invés de feijão, ou grão de bico, alguma coisa assim. Então, eu deixei o que seria mais de acordo. E nas traduções tradicionais também está lentilhas. Mas não me convenceu que de fato é lentilha. Eu fico assim de ter sido outro alimento aí. Que também funciona da mesma forma, lentilha, feijão, alguma coisa assim. Então, o fato de ser lentilhas, não, o estudo que eu fiz não me convenceu. Mas eu fui a fundo. Ele comeu, bebeu, levantou-se e se foi. Aqui tem algo muito precioso também, né? Porque é, tem que lembrar que o Cristo, naquela hora, ele comeu o pão, foi submerso, né? Ele imergiu o pão, né? Afundou o pão nas coisas, até que teve a história toda com o Judas lá, né? Que passou a perna nele. Aí ele comeu, bebeu, levantou-se e se foi. Então isso aqui eu acho muito interessante deixar. É, e quando você copia a mão, você começa a refletir, porque essas coisas elas vão sendo mastigadas na sua cabeça. Pô, ok, tá, o Cristo também comeu, bebeu, né? Santa Ceia, aquele episódio, levantou-se, né? Aqui você pode falar, ele levantou-se e se foi. Ou ele levantou-se, né, na cruz e se foi também. Então, quando você copia a mão, você reflete umas coisas muito legais que quando você apenas lê, fica para trás. Então o peludo desprezou o direito do que nasceu primeiro. E teve fome na terra, além da primeira fome que teve nos dias do pai de multidões. Então ele ri, foi até o meu pai é rei, rei dos Rolar, em Gerar. Lembrando que Rolar é os filisteus, eu acho que vai estar aqui nas traduções.
Filisteus, é. Aqui nas traduções antigas, nas traduções tradicionais, filisteus é o que chamam hoje de palestinos. Tá? Então, quando você lê, se você lê das Bíblias tradicionais, filisteu é palestino. O salvação apareceu para ele e disse: olha aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que eu gosto de falar também sobre essa palavra apareceu. Vou confirmar ela também aqui, para não falar equívoco. Lembrando que às vezes aparecer não é necessariamente, né? Tem várias formas de uma pessoa aparecer. Então eu deixei dessa forma aqui. Não desça até sitiado. Fique na terra que eu vou te dizer. More temporariamente nessa terra. Agora que outra coisa. Tem uma palavra que é usada para morar, que é usada para moradia. Essa não é ela. Essa aqui é essa aqui é morar temporariamente. Tem uma que é more e tem outra que dá para ver que é mais no contexto de morar temporariamente, né? Porque se ele só fala more nessa terra, não sabe se vai ser temporário ou se não vai ser, talvez uma coisa ou outra. Aqui, essa outra palavra, ela geralmente funciona nessa forma de morar temporariamente, né? Por exemplo, uma outra palavra que você poderia encaixar aqui, para quem estiver copiando, seria peregrine nessa terra. Mas peregrinar ficou muito num sentido religioso hoje em dia. E eu, primeira vez que eu li a Bíblia, não sabia o que era peregrinar. Então, quando eu fui a fundo nessa palavra, essa palavra ela é usada como morar temporariamente em algum lugar. Então, eu simplesmente defini ela, more temporariamente. Existe uma forma mais tecnicamente correta? Existe, mas vai complicar e dificultar a leitura. E esse não é o propósito dessa, dessa versão. More temporariamente nesta terra. Eu vou estar contigo e eu vou te bendizer. Porque para você e para a sua semente eu vou dar todas essas terras. Vou levantar a promessa que prometi ao pai de multidões, o seu pai. Aqui, ó. De novo, vou levantar a promessa que prometi ao pai de multidões, o seu pai. Vou fazer a sua semente multiplicar como as estrelas dos céus. Para a sua semente eu vou dar todas essas terras. Lembrando que mais para frente, bem mais para frente, lá em Paulo, não vou lembrar qual livro do Novo Testamento, mas Paulo fala que aquela semente era o Cristo. Porque ele fala no sentido singular. Ele não fala, vou fazer as suas sementes multiplicarem. Não, a sua semente. E lá no Novo Testamento, o Paulo define a semente como o Cristo, o mão do salvação. Para a sua semente eu vou dar todas essas terras. Todas as etnias da terra em sua semente vão ser benditas. Lembrando que aquilo, né, que eu falo, né, se você está na salvação, você também é filho de Abraão. Isso é ele mesmo que falou, filho do pai de multidões. Isso é ele mesmo que falou, né? Se vocês confiassem em mim e tudo, vocês seriam filho do pai de multidões, mas vocês não são, vocês são filhos do assassino, do mentiroso, que é do adversário, né? Para a sua semente eu vou dar todas essas terras. E daí as pessoas que buscam ele de coração e faz justificação e vou dar todas essas terras. Somos cordeiros, então recebemos essas terras por conta do Cristo. E é interessante porque nós somos feitos de terra, né? Então você não ganha só terra, você ganha o seu corpo de volta na ressurreição dos mortos. Então, proximamente eu vou dar todas essas terras. E a gente vai ver isso também, herdarão suas vidas, né? Lá no Novo Testamento, até mesmo nas traduções tradicionais diz, né? E vocês herdarão suas vidas. Que também tem um duplo sentido, né? De vida e então
Dá pra ver esse gingado todo que é muito legal. Todas as etnias da terra em sua semente vão ser benditas, porque o Pai de multidões ouviu a minha voz e prestou atenção à minha guarda, às minhas instruções, minhas leis e meus costumes. Aqui, ó. Tem que lembrar, tudo isso aqui, ó. Essa promessa gigantesca, porque, porque, porque o Pai de multidões ouviu a minha voz e prestou atenção à minha guarda, às minhas instruções, minhas leis e meus costumes. Então, assim, não, pá, eu sou filho de pai de multidões. Sim, se você ouvir a voz dele e prestar atenção à guarda dele, às instruções, às leis e os costumes, vocês também são filhos do Abraão, do pai de multidões. Senão, o Cristo define, né? Se vocês fossem mesmos, vocês fariam a vontade do Pai, aquela coisa toda. Lembrando que desse ponto de vista, quem, quem fez parte da crucificação dele não seria considerado filho de Abraão, e sim filho do adversário. Isso o próprio Cristo diz quando ele dá aquele sermão pouco antes da crucificação, que ele conversa com os fariseus e tem uma conversa bem pesada ali. Dá para sentir especialmente quando você está analisando palavrinha por palavrinha assim, depois que você já pegou o ritmo da análise, assim, que você começa a sacar quando que as palavras são, você começa a sentir o ambiente pesar, sabe? Você fala assim, nossa, dá uma até. Então ele ri ficou em. Então, lembrando que isso aqui tudo, né? Porque às vezes as pessoas elas pegam um versículo, né? Aqui, ó. Ai, eu vou pegar isso aqui e vou postar no Facebook, né? Ai, olha aqui essa promessa para todo mundo. Esse é o problema de publicar versículo isolado. Porque o Pai de multidões ouviu a minha voz e prestou atenção à minha guarda, às minhas instruções, leis e costumes. Então, se você tira o que vem antes e o que vem depois, você pode falar o que você quiser. E você tira a coisa de contexto. E daí as pessoas descredibilizam, porque às vezes é uma pessoa absurdamente hipócrita e ruim que tá compartilhando umas coisas assim. Então, quem vai lá, pega e lê, fala assim, pô, mas esse cara é sem noção. Esse cara não faz o que ele fala, pessoa ruim, né? E pai tá ali falando isso. Então, muitas vezes, a pessoa tinha que descredibilizar o indivíduo, mas ela acaba descredibilizando Deus como um todo muitas vezes, porque fala, pô, né? Esse cara fala dessas coisas, mas ele não acredita, então publicar versículo fora de contexto é complicado. E aqui outra coisa, ó. Instruções, leis e costumes. Eu ainda não consegui identificar exatamente o que é cada palavra ali. Algumas coisas eu saquei. Instruções e costumes eu saquei. Os leis eu acho que é mais para ensinos. Eu vou até confirmar aqui, mas eu acho que essa aqui eu vi ela mais alguma, eu acho que é ensinos. Eu vou trocar aqui agora. Porque eu saquei ela fazendo isso agora em Levítico, que eu saquei, que eu falei assim, eu acho que essa palavra é ensino. Eles usam como lei, que é Torá, que eles chamam de lei, mas ela não é usada no Antigo Testamento. Isso aqui que eu tô falando é extremamente polêmico. Se eu falar isso com o judeu, ele vai falar assim, mas esse cara aí nem sabe hebraico. Eu analiso a forma que a palavra é usada e a pronúncia dela. Então, ao meu ver, Torá significa mais ensino do que lei. Mas aí fica isso no ar. Então ele ri e ficou em Gerar. Os homens do lugar perguntaram da mulher dele, e ele disse: ela é minha irmã. Porque ele temeu falar: ela é minha mulher. Senão, os homens do lugar vão me matar pela Rivká, porque ela é de boa aparência. Então aconteceu que ele prolongou os dias lá. E o meu pai é rei, o rei dos rolar, olhou adiante de trás da janela e viu. E veja, o Eli ria com a Rivka, a mulher dele. Aqui, olha que legal. Essa palavra aqui, de ele ri, é a mesma coisa da ria. Então,
fica legal, porque o ele ri, ria com a rificar. E tem lugar, eu acho que nas convencionais vai estar, brincando. Em uma está brincando e na outra está acariciando. Mas é a base da palavra ele ri. Então, ou o nome seria ele brinca, ou o nome dele seria ele acaricia, né? Mas provavelmente rindo, porque a gente sabe, quando você está tendo uma afinidade ali com sua parceira, você tá fazendo brincadeirinha, rola um certo charme, um certo riso e pá. Então eu acho que é mais provavelmente aquele momento leve que você tá com a pessoa que você gosta muito, né? Que você tá rindo e pá, 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 e trocando olhar, e o cara olhou da janela e viu aquilo, falou assim, não, né? Ninguém, né? E eu, então eu coloquei ele ria, porque o nome dele é ele ri, é a mesma palavra, aquela Ishak, e então eu coloquei o que era aqui. Mas só que essa palavrinha ri aqui nas traduções tradicionais vai estar, é mais uma que vai estar diferente. Então o meu pai, a rei, chamou ele ri e disse: Veja, ela é sim sua mulher. Então, como você diz, ela é minha irmã. Lembrando que o pai de multidões também fez isso, né? E o pai de multidões, o Abraão, fez isso duas vezes. A primeira vez o cara expulsou ele, e a segunda vez ele acolheu. Até que eu comentei da diferença de tratar de forma diferente quem conhece a salvação trata diferente as pessoas que são do salvação, e quem não é trata diferente as pessoas que não são. Aquela questão toda lá.